Olá, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Estamos aqui num elegante e diferenciado kitnet aqui. Que bonito isso. Elegante e diferenciado. Com cachecol e vinho. Para falar de uma sofisticada história muito elaborada e refinada. Os Ignorantes. Os ignorantes. Do Etienne Davout. Eu não sei como é que fala isso em francês. Davout. Etienne Davout. Da Martins Fontes? Da editora Martins Fontes. Massa. Muito Livraço. bom, muito bom. Cheers. Quantas páginas tem? 270 páginas. Muito bom esse troço aqui. Explique aí o que é o senhor vinho, senhor degustador. Então, o que acontece? Você tem Vira o bichinho. Você tem o desenhista em quadrinhos, que é o Etienne, que é o autor do livro. E você tem o amigo dele, que eu não lembro o nome, mas isso é irrelevante, que é dono de uma vinícola. Mas não é uma vinícola comum, né? É uma vinícola top de linha. Biodinâmica. Eles usam a técnica biodinâmica. Você vai ler, você vai ver o que é o biodinâmico. É algo mais elaborado do que o orgânico. Eles têm uma... Passo além. E o bacana é o seguinte, qual que é a proposta? O Etienne chega pro amigo dele, que é dono dessa vinícola, e fala, olha, nós vamos fazer... Eu não sei nada de vinho. Não sei nada de vinho. Minha proposta é a seguinte, eu venho aqui trabalhar para você de graça, te acompanhar, entender como o mundo dos vinhos, como que você planta, como é o mercado, toda a arte que existe por trás dos vinhos. E em contrapartida você me acompanha no meu trabalho de produção dessa história em quadrinho, na conversa com os meus editores e no mundo dos quadrinhos, nas feiras e tal, para você entender o que é o mundo dos quadrinhos. Então são duas artes. E isso que é o tesão e é muito bem feito. Pitomba, cara. Isso aqui é muito maneiro, porque ele fala sobre a essência da arte, qual que é a paixão. Então é o jeito de você cortar uma vinha ou o modo de você desenhar. Ou aquarelar alguma coisa. E daí ele vai além disso, ele começa a falar daquelas questões das relações de mercado, ele leva o cara na gráfica, cara. Aí, tipo, isso que eu achei muito maneiro. Isso é tudo igual. É tudo igual, né? Eu, cara, não, veja bem, aqui a porcentagem de retícula não tá de acordo. E eu acho legal como os caras se respeitam, né? Porque fala, isso aqui é tudo igual. Não é, deixa eu te mostrar por que não é. E vai explicando por que não é. Isso é muito bacana. E ao mesmo tempo, você tem a ignorância dos caras. O quadrinista fala, pra mim não faz diferença o vinho. Chegou num limite que eu não consigo diferenciar mais entre um vinho e outro. E ao mesmo tempo, o vinicultor... A gente tem que descobrir o nome desse cara. Ele merece ter um nome. O vinicultor... Richard Leroy. Richard Leroy. E ao mesmo tempo, o Richard Leroy odeia o Moebius. Chegou um momento, não gostei desse Moebius. Cara, isso é muito legal. Como assim você não gostou do... É o Moebius. Não gostei. Não, mas... Cara, tá bom. Isso é muito maneiro, porque o Richard, ele é um cara completamente comum, ele nunca teve contato com história em quadrinho. E entre o processo de contato, o Etienne dá pra ele os livros emprestados. Cara, ele não consegue terminar de ler o Watchmen, ele acha muito chato, o Watchmen do Alan Moore, ele dorme. É legal. Daí ele vai ver uma exposição com os trabalhos originais do Moebius dele. Eu não gostei. Eu gostei. Não, mas você já só tá falando dos caras que ele não gostou. Não. Daí tem os outros caras que ele adorou. Tem os caras que ele gosta. E daí Mas é muito bacana porque o cara vai descobrindo, assim. E uma das coisas que eu acho bonita aqui, que o cara vai falando, eles vão desenvolvendo, vendo os paralelos, e quando ele chega no final que ele fala que o vinho e os quadrinhos, cara, assim, melhor a arte, tem essa coisa de aproximar as pessoas. O vinho e os quadrinhos servem pra... Os vinhos e os livros, né? Ele não fala quadrinho. O vinho e os livros servem pra mesma coisa. Conversar sobre eles depois. Isso mata pau. Né? Muito legal. Bicho, é a essência da arte. Eu achei apaixonante. Ele tem um ritmo, daí entra aquela coisa. Então, meu querido, se você gosta de Wolverine, se você gosta de Spider-Man, você gosta de Pauleira, achou o Super-Homem do Zack Snyder sensacional, passe longe. Não é pra você esse livro. Isso aqui é uma autobiografia sem mimimi. Tá? Essa é a melhor parte. Isso é bonito. É uma autobiografia, mas não tem aquela coisa minha namorada. Ela me deixou pro outro cara que tinha o pau maior. Não tem isso aqui. Isso aqui é massa. Isso aqui é só é tudo pra cima, né? Sim. O cara tá curtindo, tá ali na vinha, tipo, frio, geado, os caras se fodendo, mas o cara tá curtindo aprender o vinho. Sim. Ao mesmo tempo que o outro cara tá tentando ler dormindo, assim, cansado, mas tá curtindo aprender sobre quadrinhos. Então não tem mimimi, não tem chatice, não tem essa minha namorada me largou. Os dois caras são dois homens adultos e bem resolvidos, né, cara? Estão curtindo o momento ali. E não tem conflito, porque o lance é ficar conversando sobre as especificidades da arte de cada um. Então o lance aqui é a apreciação,
baseado basicamente em estética e em troca de experiências. É, isso mesmo. Eu achei, assim, muito bom. Então é por isso que eu alertei. Eu falei aquela coisa, desculpa se eu parecer arrogante quando eu falei do lance do Zack Snyder. Não, mas tal, a gente gosta de gibi, cara. De super-heróis. Mas é que assim, se o cara pegar, ler isso daqui e achar que vai... É muito não tem provável. Conflito, não tem inimigo. Não tem conflito, não tem inimigo, não tem romance, não tem mistério. É duas pessoas, dois homens adultos, trocando ideias sobre as coisas que eles gostam na vida, as duas artes que eles gostam. E se propondo a fazer uma coisa que nunca fizeram, que também é um troço legal. Ó, nunca li gibi, então tá aqui. Ah, eu nunca degustei vinho. Ah, então vamos fazer isso. E é uma aula, aquele lance que a gente estava falando do vinho biodinâmico, a gente vai descobrir depois os processos, como é que é feito, os detalhezinhos. E, cara, ele mostra o esquema de como cortar a vinha. Não, tem que estar meio inclinada a tesoura. Pra florescer mais. E o vinho existe. Eu fui pesquisar na internet, o vinho existe. Tem um momento que ele mostra o rótulo aí do vinho. Tá lá o rótulo. Aqui no Brasil custa R$240 a garrafa. Do vinho desse cara, desse Richard Leroy. Que não é o vinho que o Liber tá tomando. O meu é 5 ali no Mercadorama. É, aquele Sangre de Boi. Não, é o outro, é o chá... Xalala? O chá... Agora eu não lembro o nome dele, cara. É bem não fale mal, cara, do vinho. Você pode falar, deixar na internet o vinho? Não, ele não é ruim, ele é popular. É R$5 a garrafa. R$5 a garrafa. Esse aqui é R$240 a garrafa. É alguma diferença. Mas enfim. Tem que fazer uma degustação de vinho, tem que pegar chalice. Tem que pegar um chalice, pegar o do Leroy lá. E botar os caras pra... comparar, assim. Aí outra coisa que eu achei bacana é o seguinte. Fala sobre vinho, mas não é chato. Não tem aquele cara que fica fazendo aqui, daí ele cheira, daí ele bochecha, cospe, né, enfia o dedo no nariz. Não tem isso. Aliás, o bacana é que o Leroy ele é muito tosco, né? É tosco. Ele é toscão. Ele é um fazendeiro, né? É muito massa o tipo do cara, assim. A história pessoal dele. É bacana. Que você pensa que a vinícola acompanhou a vida inteira dele, depois você vai descobrir que não, que ele comprou mais tarde a vinícola. A hora que ele encheu o saco de trabalhar numa 4 paredes, falou, vou fazer uma vinícola. E vambora. Pô, cara, é um livraço, cara. Esse livraço. Eu fiquei muito feliz de ler, assim. Recomendo. Também. Recomendo. Então, valeu, galera. Tome uma boa taça de vinho Saúde, e leia chalice Os Ignorantes. E Os Ignorantes. Até mais.